E a gente abre o programa, como eu disse, que hoje a gente tem muita informação. A gente abre já com um assunto que é recorrente e que aqui no Você Bonita, mesmo que a gente fale deste mesmo assunto algumas vezes, qual o nosso objetivo? Quando a gente trata de assuntos ligados à saúde, a questões médicas, vocês sabem que a tecnologia e a medicina evoluem a cada dia. Então, a gente sempre tem informações novas. Então, para você que está nos assistindo e que tem mioma ou conhece alguém que tenha tido aí o diagnóstico, tenha feito todos os exames e, puxa, tá com aquela pulguinha atrás da orelha e ainda com muitas dúvidas, aproveite, porque a gente convidou mais uma vez ele que é ginecologista e obstetra. Eu vou falar o nome dele pausadamente, vocês já vão entender por quê. Dr. Marcos Cherniakowski. Yes! Treinei várias vezes antes, doutor. Bem-vindo! Muito obrigado, Carol. É um enorme prazer estar aqui com você. Agora, ao vivo, né? Mais da uma outra vez. vez foi via vídeo. É verdade. Mas o prazer é nosso, viu? Eu que agradeço. Até porque, como introduzi há pouco essa questão até de problemas, né, dos nossos problemas femininos e como a gente acaba tendo diagnósticos como esse, até de forma recorrente, imagino que o mioma seja muito mais comum do que a gente imagina, né, doutor? Extremamente frequente, Carol. Nós falamos que o mioma uterino é simplesmente a doença, do ponto de vista cirúrgico, a mais frequente na mulher. Jura? A mais frequente na mulher. Então, de 10 mulheres, quantas mulheres hoje vocês colocam aí que ao longo da vida vão ter mioma? Essa é uma pergunta bem ampla. Hoje eu diria para você que entre 30% e 50% das mulheres no mundo, não só Brasil, as mulheres no mundo vão ter, se não tiveram, vão ter mioma uterino. Isso não significa cirurgia. Certo. Isso não significa. Significa mioma uterino. Vamos explicar então o que é um mioma, como eles aparecem. A gente tem algumas imagens para mostrar. O doutor fez questão então de estarmos próximos à tela, até para que a gente entenda a questão fisiológica. Com você. Muito bem. Na verdade, mioma uterino nada mais é do que um crescimento da musculatura do útero. O útero é um órgão extremamente muscular. Tudo que nós estamos vendo aqui é músculo. Tanto isso é verdade que quando uma mulher engravida, esse útero cresce. E para ele crescer, ele é muscular. Tá. Então, o mioma uterino nada mais é do que um crescimento localizado do músculo do útero. Tá. Este crescimento, ele pode ser um crescimento para dentro da cavidade abdominal, que nós chamamos submucoso. Ele pode ser no meio dessa musculatura que nós chamamos intramural e também ele pode estar em cima do útero que nós chamamos subseroso. Claro que nada impede de uma mulher ter miomas em todas essas localizações. Ao mesmo tempo. Exatamente. E isso, na verdade, tanto a localização como o crescimento é que vai nos dar os sintomas que essa mulher pode ter. Então, vamos pensar em sintomas, doutor. Quais seriam os sintomas mais comuns, o que levam muitas vezes as mulheres a descobrirem, né? Porque a gente sabe que, principalmente falando dessa questão da parte hormonal toda feminina e dessas questões, né, localizadas, então, cistos, ovários policísticos, que certamente também chegaram perguntinhas, e a questão do mioma, a gente tem que fazer um check-up anual. No entanto, algumas mulheres podem procurar ajuda de forma mais rápida, se sentirem o quê para encontrar mioma? Essa é uma pergunta extremamente importante, mas vamos lá. Mioma uterino. O que um mioma uterino pode nos dar? Primeiro, assintomático. Tá. Essa mulher pode nos procurar simplesmente porque ela foi fazer um exame de rotina e esse exame mostrou que ela tem mioma sem ter sintoma nenhum. Tá. Segundo grande sintoma que ela pode ter, sangramento. Então, se nós estamos falando que ele está dentro da cavidade uterina ou no meio, claro que isso é extremamente importante em relação a sangramento também nessa mulher. Terceira coisa, infertilidade. Então, nós podemos ter infertilidade também nessa mulher. E a quarta situação seria aquelas pacientes que têm um volume muito grande do útero, também dando muita dor. Né? Então, são sintomas importantes, principalmente a dor e o sangramento uterino.
Agora, como é que a gente, então, chega no diagnóstico? São exames de imagem, a gente tem também um check-up para colher sangue, seria aquele exame transvaginal, né? Qual seria o padrão ouro hoje, doutor, para a gente ter o diagnóstico? Hoje, basicamente, os dois grandes exames que nós solicitamos no consultório é o ultrassom endovaginal ou transvaginal ou intravaginal, isso tanto faz o nome, e a ressonância magnética também é um exame que nós costumamos pedir e que dá com muita sensibilidade, com muita clareza a presença do mioma. Doutor, eu acho que é uma pergunta recorrente de quem tem mioma, aquela questão assim, até que ponto a gente deve se preocupar com o mioma e o quanto, assim, a cada quanto tempo a gente tem que ir lá espiar se ele teve alguma modificação. Isso, quando falamos em mioma, é algo importante? Essa é uma pergunta, assim, muito frequente no consultório, né? Porque muitas vezes você fala mioma e o que acontece? Essa mulher vai procurar nas redes sociais o que vem a ser mioma. E aonde que ela vai procurar? Poxa, sempre no caso mais agressivo, no caso mais grave. Então, assim, ter mioma uterino e ser assintomático não tem nenhum problema. Isso não significa tchau e bênção. Isso não significa que, olha, não precisa mais ver, não precisa mais acompanhar. Então, nós recomendamos sempre estar vendo a cada 6 meses, através de um exame físico, né, um exame de toque nessa mulher e através dos exames radiológicos, ou o ultrassom, ou a ressonância magnética. Anualmente? Uma pessoa anual é aquela que não tem nada. Tá. Então, se ela já tem um mioma, 1 ano, às vezes, é muito tempo para a gente acompanhar esse crescimento. Existem miomas que em 3 meses duplicam. Tá. Em 4 meses, triplicam o tamanho deles. Então, claro que é importante, não mais do que 6 meses você estar acompanhando ela. Perfeito. Vamos colocar um videozinho também, rodar um vídeo que fica real, né? Pra gente conseguir entender mais ainda. Olha lá. Pode explicar, doutor, por favor. Não, aí, na verdade, é um útero, onde nós temos as localizações desse útero, com a vascularização. Porque o que é importante aqui, Carol? Que os nossos telespectadores percebam que o crescimento, ele é devido a sangue que vai através desses miomas. E também o importante se uma mulher tiver 2, 3, 4 miomas, não significa que eles vão crescer igualmente. Eles vão crescer pelo estímulo hormonal que aquela mulher tem e que cada mioma tem. Tá. Então, tem miomas que são mais vascularizados, tem mais vasos correndo para ele. Então, esses miomas costumam crescer mais. Tá. Então, não é incomum, Carol, nós termos mulheres com útero de 1 quilo, útero de 900 gramas, e que tem um crescimento realmente muito grande, dado pelo estímulo hormonal e dado também por essa vascularização. Então, vou aproveitar, doutor, esse momento, vou tentar relacionar um pouquinho outras questões e doenças femininas. Então, quando eu citei ovários policísticos, endometriose, que é algo que a gente também fala bastante, cada um vai ter a sua característica e a forma como vocês vão atuar para que isso tenha um controle, né? Principalmente, eu acho que na questão da endometriose, do sangramento, enfim, brecar aí essa menstruação. Agora, quando a gente fala de mioma, está relacionado a outras características femininas, porque interessante como a endometriose, se a pessoa cessa ali a menstruação, ela tem então um controle ao longo da vida que aquele endométrio não vai, né, crescer e ter aquele acúmulo do sangue. Agora, o mioma vem com alguma característica também que você já nota clinicamente dessas mulheres, acompanhado de outros problemas? Então, quais mulheres têm uma predisposição para o mioma? Você citou aí uma questão hormonal. Exatamente. Então, pode ter uma carga genética. Ou não? Existe um fator genético hereditário envolvido nisso. Nós sabemos que hoje filhas de mãe que tiveram mioma, ou de avós que tiveram mioma, ou de irmãs que tiveram mioma, tem mais propensão a ter mioma. Então existe um fator genético. Isso explicaria por que uma pessoa tem e outra pessoa não tem, e por que uma pessoa tem de uma maneira agressiva e a outra não tem. Tá. Então o fator genético está envolvido, os fatores que a gente chama
ambientais do nosso dia a dia estão envolvidos. Então, o estresse, depressão. Hoje nós estamos diante, assim como a endometriose, claro que a endometriose nós chamamos de uma doença estrógeno dependente. Tá. Quanto mais estrógeno, mais a chance de crescer. Tá. O mioma é a mesma coisa. O mioma é estrógeno dependente. E talvez aqui uma observação importante, porque muitas mulheres nos procuram no consultório falando o seguinte: poxa, mas se eu tirar meu útero, como é que vai ser a minha parte hormonal? Então o importante é falar que o útero não produz hormônio. O útero recebe a ação do hormônio. Então, retirando o útero quando tem indicação, aquela mulher vai entrar numa menopausa no momento que realmente já era para ela ter entrado e não alteraria nada em relação a isso. Porque os ovários continuam atuantes. Os ovários continuam atuantes. Agora, doutor, eu te fiz essa pergunta porque quando a gente fala em ovário policístico também, que é uma síndrome, né? Ela vem acompanhada com outras questões que envolve até o ganho de peso, aparecimento, né, de alguns outros sintomas, então da própria espinha, da oleosidade, né, de pelos e tal. Então, relacionando com mulheres que às vezes também acabam desenvolvendo um ovário policístico por terem ganhado peso, que são coisas que caminham juntas, né? No caso do mioma, então, não tem como a mulher ter aí uma ideia se ao longo da vida ela vai desenvolver, tirando a parte genética. Ela tem que estar atenta mesmo. A síndrome dos ovários policísticos, por isso que chama síndrome, é um conjunto de sintomas e sinais, mas principalmente endocrinológicos. O mioma não, ele é mecânico, né? Nós temos um crescimento da musculatura do útero e ele pode agir de forma mecânica, que seria importante colocar aquela foto da anatomia para que as pessoas entendam por que eu teria um sintoma gástrico, por que eu teria exatamente essa. Então, reparem que o útero, ele está aqui no meio. Então, se ele cresce de volume, quem que está aqui na frente? A bexiga. Então, ela é pressionada muitas vezes e aquela mulher tem sintomas urinários, frequência maior para ir ao banheiro, urinar. Muitas vezes, infecção urinária também pode dar, dor ao urinar. Poxa, e quem está atrás do útero? O intestino. Então, é muito comum nós termos sintomas intestinais também, como dificuldade para evacuar, obstipação. Então, é importante as pessoas notarem que o útero, ele não está sozinho naquela pelve. Então, ele aumentando, ele crescendo, ele pode comprimir alguns órgãos aqui que também se mexem, que também crescem e que acaba dando esses sintomas que nós temos. E relacionando com cistos, porque a gente já ouviu histórias também de mulheres que têm cistos e que esses cistos podem se romper e também causar um sangramento. Qual é a diferença? Não, cisto é uma outra coisa, né? Cisto, na verdade, nós temos o ovário aqui. Não vai ser no útero? Não, não existe. Mioma uterino é só no útero. Não existe em outro lugar, né? Às vezes a pessoa pode chegar e falar assim: eu tive um mioma no ovário, eu tive um mioma... Não, é só no útero. E cisto é também um tumor, que a gente fala ou benigno ou maligno, que acontece muito frequentemente no ovário. Entendi. Ambos podem ter um rompimento e um sangramento? O mioma não pode ter um extravasamento. O mioma é pela repercussão da vascularização, é pelo incômodo que ele vai causar aqui na cavidade, é pelo crescimento dele. E o cisto, ele pode romper, ele pode... Os sintomas, quando nós falamos, Carol, em sintomas da região pélvica, é muito complicado, porque você não costuma, não sei se vocês já pensaram nisso, mas você não costuma falar: dói meu ovário direito, dói minha tuba esquerda, porque não tem uma inervação própria. Mas nós falamos: dói meu fígado, dói meu estômago, porque tem uma inervação própria. Então, os sintomas da região pélvica, eles se confundem com vários tipos de doenças. Como você mesmo falou, endometriose dá muita cólica, dá muita dor, pode dar muito sangramento. O mioma também. Inchaços abdominais são extremamente importantes. Então, assim, os sintomas relacionados às doenças pélvicas, eles normalmente... esses sintomas se misturam também com outra doença, por isso que é importante uma consulta de rotina no seu ginecologista e por isso que é importante se solicitar os exames para que a gente chegue nesse diagnóstico.
Vamos falar um pouquinho, então, do tratamento e quando indicado as cirurgias. Eu acho que a gente tem ilustra para daqui a pouquinho tirar já dúvidas do público. Tá, doutor? Você vai mandando perguntinha no @VocêBonitaTV, que o final da pauta inteiro vai ser para tirarmos dúvidas do público. Então, vamos colocar aí na tela os ilustras que a gente tem das possíveis, né, intervenções. Esse é um exame chamado histeroscopia, que nada mais é do que eu colocar uma câmera por dentro da cavidade do útero, onde eu vou ter a imagem daquilo que está acontecendo exatamente dentro daquele útero. Isso me fala da característica do endométrio, que é a camada interna que reveste o útero, aquela que sai durante a menstruação todo mês, e se eu tiver um mioma aqui, eu vou estar vendo. Então é um exame. É um exame que hoje se faz do ponto de vista ambulatorial, não há necessidade de cirurgia, e é um exame de 2, 3 minutos. E existe a histeroscopia operatória. A partir do momento que eu faço o diagnóstico através da histeroscopia, eu indico uma histeroscopia operatória, onde eu entro com uma câmera, mas com instrumentos para estar retirando e melhorando e tratando o sangramento que aquela mulher tem de forma normal. Perfeito. Aqui um outro tipo de cirurgia que particularmente é a cirurgia que eu preconizo muito, que são cirurgias que nós chamamos minimamente invasivas, em que nós vamos colocar uma câmera através do umbigo, entra com gás na barriga, que é a laparoscopia. Muitas de vocês devem conhecer a laparoscopia. Então hoje, mesmo com miomas de grandes proporções, dependendo do caso, separando caso a caso, nós podemos fazer ela de forma minimamente invasiva, tanto por laparoscopia, como por uma técnica robótica. Você que estava falando sobre a tecnologia, sobre os avanços que nós temos hoje, então a técnica robótica veio também para nos ajudar na abordagem desses miomas. Que a recuperação, inclusive, pode ser ainda mais rápida. Ela é minimamente invasiva, tanto quanto a laparoscopia, mas a robótica me permite eu ter movimentos mais precisos, movimentos 360 graus, onde eu olho aquela cavidade de forma tridimensional. Então, trazendo uma segurança, eu acho que maior, para aquele que faz dessa técnica a sua rotina. Perfeito. Doutor, então vamos sentar aqui na nossa salinha, que a gente já vai começar a colocar perguntinhas do público. Vamos colocar já uma na tela. Eu vou ficar aqui. Fique à vontade. Obrigada, Carlos. Um beijo para você. Minha mãe tem mioma há algum tempo já. Ela tem a necessidade mesmo de fazer a cirurgia? Remédios podem resolver e acabar com esse problema? Como é que é o controle, doutor? Ótima pergunta, Carlos. O que nós preconizamos hoje? Tentar o tratamento clínico como primeira fase de tratamento. Nós deixamos as cirurgias para casos bem especiais, do que eu posso até falar quando nós indicamos cirurgias. Mas, no caso da mãe do Carlos, ter mioma, como eu falei, não tem problema nenhum, desde que os sintomas e a qualidade de vida da sua mãe seja tranquila. Então, nós não indicamos cirurgia pelo simples fato de termos mioma uterino, e sim pelos sintomas que isso pode causar ela. Então, nesse caso, o tratamento clínico através, se for dor, anti-inflamatórios, analgésicos ou anticoncepcionais, esses que nós usamos no nosso dia a dia para evitar com que estimule mais esses miomas e, claro, não esquecer de fazer o acompanhamento rotineiro com o médico. Tá aí. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Kátia, um beijo. Tenho um mioma e tenho hemorragia forte, dores horríveis. É necessário fazer cirurgia? Posso tirar só o mioma? Então, aí ela cita uma questão envolvendo hemorragia, doutor. Sem dúvida. Então, sangramento uterino anormal é a maior causa para se operar um mioma. Então, isso já é mudança de qualidade de vida, isso pode levar a uma anemia severa. É comum chegar nos nossos consultórios pacientes com anemia ou que já foram internadas por muito sangramento. Então, essa é uma indicação absoluta de cirurgia. E aí eu acho que ela confundiu a esterectomia, que é a retirada total do útero, com o mioma. Nesse caso, claro que teria que ver localização desse mioma, saber exatamente qual o tamanho desse mioma, mas se tem muito sangramento e dependendo da idade que tiver a mãe da Kátia,
o certo seria tirar só o mioma, deixando o útero lá, sem problema, preservando o útero sem problema algum. É aquela discussão médico-paciente envolvendo se ainda quer engravidar, se tem aí, né, tá numa fase ativa dessa questão, até hormonal, né, doutor? Porque depois que entra, então, na menopausa, as coisas podem mudar. Sem dúvida, Carol. Hoje nós discutimos tudo com o paciente. Tudo. Então o paciente ele precisa estar ciente de tudo que está acontecendo e ele participa da decisão. Que quando operar uma paciente com mioma, na verdade, primeiro, uma mudança da qualidade de vida por muito sangramento. Falha do tratamento clínico. Então eu usei essas medicações, eu usei técnicas para preservar esse útero, o mioma, mas não resolveu. Então eu vou tratar. Como eu falei, caso de infertilidade, porque infertilidade não tem tratamento clínico para infertilidade. E se eu julgo que aquele mioma está prejudicando aquela mulher, aquele casal de engravidar, nitidamente eu preciso atuar tirando simplesmente o mioma e preservando o útero de uma maneira muito, muito tranquila. E o outro caso são miomas volumosos, porque às vezes a mulher pode não ter sintoma nenhum, mas o útero ser extremamente grande. Então isso não é comum, isso não é normal. Tá. Temos que agir aí e tirar esse útero. Tá aí. Vamos para mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Cíntia. Um beijo. É possível ter miomas mesmo já estando na menopausa? Aí vai ao encontro, então, do que eu comentei. É mais raro o aparecimento do mioma na pós-menopausa. Volto a dizer que não precisam se preocupar com a presença do mioma. Uma mulher com mioma, teoricamente, é uma mulher com mioma para a vida inteira. Não tem problema o ultrassom mostrar que ela tem mioma. E outra observação, quando nós operamos uma mulher com mioma, a musculatura ela já fica com a tendência de formar outros miomas. Isso não significa que ela vai operar também. Então, não se assustem se vocês já em algum momento operaram por mioma e foi fazer ultrassom e o ultrassom mostrou presença de mioma uterino. É normal, é comum, não tem problema, não assusta, desde que seja muito bem acompanhado. E não vira um tumor maligno, ele não, enfim, não tem características. Não, mioma é uma doença extremamente benigna. Existe um tipo de situação do útero que nós chamamos leiomiosarcoma, que não é que o mioma se transforma nesse leiomiosarcoma, muitas pessoas confundem. Falam, eu tinha mioma. Não, então leiomiosarcoma, que é um tumor maligno do útero, já nasce leiomiosarcoma e não o mioma que o torna. Então ele é benigno. E ele se apresenta de forma diferente, doutor, quando vocês fazem o próprio exame, né, por imagem, como a gente conversou, ele tem características ou é só pelo Papa Nicolau, enfim, outros exames? Não, o leiomiosarcoma, ele tem características, assim, claro, muitas vezes só com uma cirurgia para nós sabermos que aquele tipo de alteração do útero não é um mioma e é um leiomiosarcoma. Mas normalmente, Carol, os leiomiosarcomas dão em pessoas jovens, então seus 20, 30 anos, e um crescimento absurdo muito rápido. Entendi. Se comportando de uma maneira mais maligna mesmo. Entendi. Tá? Então, cabe ao colega que está examinando perceber essa situação e tentar solicitar os exames mais detalhados para que ele vá com mais segurança para essa cirurgia. Perfeito. Tem mais perguntinha? Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Gil, um beijo. Não pode usar reposição hormonal bioidêntica neste caso? Pode, não vejo problema algum de usar anticoncepcionais ou hormônios bioidênticos. Aliás, nós temos anticoncepcionais no mercado hoje que tem na sua composição bioidênticos. E nós usamos. Mas não significa que os bioidênticos vão se comportar melhor do que aqueles anticoncepcionais que não tenham o produto bioidêntico. Mas podemos usar qualquer tipo de hormônio para estar segurando essa menstruação e segurando o crescimento desse útero. Dá tempo de mais uma? Quem escreveu pra gente, olha lá.
Obrigada, Cláudia. Um beijo. Existe relação entre alimentos inflamatórios e piora dos miomas, como na questão, então, da síndrome dos ovários policísticos, tipo açúcar refinado, carboidratos em excesso? Adorei a pergunta, Cláudia, relacionando tudo aí. Essa é uma pergunta boa para a Gabi, né, da nutrição. Mas assim, eu acho que o alimento hoje está envolvido em simplesmente tudo. Não existe nenhum trabalho mostrando que uma pessoa que se alimenta mal vai ter uma tendência maior para ter mioma. Talvez a parte genética e hereditária seja mais importante do que a alimentação. Mas eu creio que a alimentação, ela dá um bem-estar para essa mulher, assim como a atividade física. Então é importante equilibrar a alimentação, atividade física e o acompanhamento do mioma também. Estilo de vida, né, doutor, por inteiro, né? Exatamente. Eu tenho que encerrar, mas ficou uma pergunta que é o seguinte, para aquela mulher que engravida tendo um mioma, como é que fica isso durante a gravidez? Bom, essa é uma dúvida e uma preocupação da mulher que tem mioma. É claro que nós temos que acompanhar, o útero cresce e ele, só para vocês terem uma ideia, ele aumenta cerca de 1000 vezes o volume dele numa gravidez. Existem miomas que podem acompanhar proporcionalmente esse crescimento do útero e existem miomas que se estacionam naquele tamanho que ele está durante a gravidez. Porque o hormônio da gravidez é a progesterona. Não é Então, se aquele mioma tiver receptores de progesterona, ele vai crescer. Se ele tiver mais do estrógeno, que é o mais comum, ele provavelmente vai ficar estacionado. Então, digamos que a maioria dos casos de sucesso, a gente sempre tem que pensar assim, né? Tem tudo para dar certo, mas claro, tudo para dar certo, não acompanhamento. contraindica uma gravidez e acompanhamento tem que ser muito certinho com o seu médico. Tá, e doutor, obrigada mais uma vez. Hoje recebendo ginecologista e obstetra, doutor Marcos Cherniakowski. Ah, não erro mais, doutor, muito obrigada. Imagina, eu que Vai agradeço. lá no Instagram, que o Insta dele é um pouquinho mais fácil para todo mundo seguir. É o @doutorabreviado.marcos, TCHER, @doutorabreviado.marcos, TCHER, e vou deixar um WhatsApp da clínica, que é o 99183-9903. 99183-9903. Você já encontra o trabalho do doutor. Muito obrigada, doutor. Imagina, e até a Carol, próxima, viu? eu que Lindo ano agradeço. para você. Um prazer estar aqui com você.